Paz do Senhor, amados. Aleluia. Confesso estar bastante emocionado, que já faz algum tempo, que eu não tinha a oportunidade de ministrar na casa do Senhor. Temos muitas pessoas que estão hoje no seu lar, por algum motivo, algumas pessoas que têm algumas situações desagradáveis, porque desde fevereiro, meados de fevereiro, março, que as coisas mudaram bastante, no mundo inteiro, e algumas imposições têm sido feitas, É motivo de muita alegria a gente estar hoje, tendo a oportunidade de estarmos na casa do Senhor aqui, louvando ao Senhor, nessa atmosfera que nós somos apaixonados, em estar junto com os irmãos, em estar junto com o Senhor, e estarmos louvando ao Senhor, que é maravilhoso isso. Isso nós sabemos que o Senhor permite que nós façamos aonde quer que estejamos. Mas na casa do Senhor tem algo diferente. Algo que, quando isso vem para uma notícia que nós devemos manter um isolamento, traz uma tristeza, uma dor. Traz uma expectativa assim de não ver a hora disso parar, de estancar essa situação para a gente voltar a se abraçar, voltar a se falar bem de pertinho, voltar a não precisar mais cumprir certos protocolos de proximidade. Tem causado algumas situações difíceis. Se você se aproxima demais do seu irmão, alguns se escandalizam. Outros se escandalizam porque você tem mantido uma precaução. Então fica uma situação bem complicada. Mas quando nós somos impulsionados pelo Senhor e dizer assim, ouvimos a voz do Senhor dizer para nós, o tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de se alegrar na minha presença chegou. E não importa, de repente, o que o mundo está falando, não importa as condições que estão sendo impostas, mas o Senhor chega um momento que Ele diz para você ou para mim, o seu tempo chegou. Parou, acabou o tempo de você ficar isolado da minha presença. Acabou o tempo de você ficar isolado da intimidade com o seu irmão, da proximidade com o seu irmão. Não uma questão de distância, mas uma questão de entendimento. O Senhor procura falar conosco para atingir o nosso entendimento. Às vezes somos muito bons, como os judeus sempre foram, em cumprir regras estabelecidas. E criar mecanismos para que as coisas acontecessem da forma que deveria acontecer. E quando se desviava dessa situação, era tido muitas vezes como um pecado, muitas vezes como uma falta de respeito, uma falta de obediência. E as pessoas, nós fazemos muitas vezes as coisas automaticamente. Mas, às vezes, por vezes, nós paramos e questionamos. Eu faço isso, mas eu não gostaria de fazer dessa maneira. Eu não entendo que está certo dessa maneira. Eu gostaria de entender o que Deus pensa sobre isso. E eu tenho a dizer para você, por experiência própria, que quando nós queremos saber o que Deus pensa a respeito de qualquer assunto, é muito simples. É só perguntar para Ele. Senhor, o que o Senhor acha disso? E o Senhor vai mostrar para você, vai mostrar para mim, da forma muito particular, de uma forma que você vai entender, porque Ele te conhece. Ninguém conhece você e eu melhor do que o Senhor. E Ele não estabelece um jugo sobre nós. Olha, eu não vou falar com fulano porque ele é muito bruto.
ele não entende as coisas. Eu não vou falar com ele não, deixa ele se perder, deixa ele ficar do jeito dele, deixa ele viver o mundo dele. Nós fazemos isso, mas Deus não faz isso não. Nós julgamos o nosso irmão pelo jeito dele ser. Nós, quando percebemos que o irmão tem algum tempo que não vem na igreja, nós julgamos, mas sequer perguntamos se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa, mas somos rápidos em julgar. Especialistas em julgar. Mas uma coisa precisa ficar bem clara. Deus não é assim. E o nosso entendimento precisa estar preparado para isso ser uma certeza em nossas vidas, para nós não sermos confundidos com a ação de homens, com a nossa ação, com a nossa atitude, com a de Deus. São coisas diferentes. O amor de Deus é incondicional, mas Ele quer que nós venhamos a ter o nosso entendimento aberto. Ele quer que nós venhamos a buscar o entendimento das coisas, como funcionam as coisas no reino de Deus, como funcionam as coisas na terra. Eu quero ser um cumpridor das coisas de Deus, do reino de Deus, mas também quero cumprir as coisas que estão aqui nessa terra. Não quero ser julgado, não quero ser ali escandalizado ou ter tido como uma pessoa que escandaliza. Aquele cristão ali, ele escandaliza demais, ele se expõe demais, ele se acha demais. Não é dessa maneira que Deus quer que nós venhamos a nos comportar, mas Ele quer que nós venhamos a abrir o nosso entendimento. Amém? Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 14. Do 14 ao 18, diz assim: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia. Jesus se declarando como um pastor que está preocupado, que está em busca de ovelhas para o seu aprisco. E ele deixa bem claro que ele está muito feliz, porque existem várias ovelhas no seu aprisco que ouvem a sua voz, que reconhecem ele como um pastor, como bom pastor, mas ainda existem ovelhas que não têm esse entendimento, mas são amadas por ele. E ele diz ainda uma correlação que o Pai o ama exatamente por esse sentimento de amar as ovelhas perdidas, de amar as ovelhas que não foram encontradas ainda, que não se encontraram ainda, que não tiveram entendimento que existe um bom pastor que quer cuidar delas, que quer arrebanhar elas, que quer trazer elas para o aprisco, para ficar bem pertinho dele, para que elas ouçam a sua voz, para que elas se sintam bem em dizer: eu tenho um pastor que cuida de mim. É muito importante para qualquer ser humano, amados. Não pense que você ou eu somos diferentes por pensar assim. Somos agraciados por Deus
por amar a Deus, e somos diferenciados por isso. O amor de Deus é que faz a diferença. É o amor dele que faz a diferença e que nós temos que ter esse entendimento, sim, que somos importantes, mas temos que ver que existe uma essência desse amor que vem de Deus. E houve um plano de entrega que veio de Deus, que agradou a Deus, para que um rebanho enorme fosse trazido até a presença dele, do Deus Todo-Poderoso, que tem autoridade, inclusive autoridade para entregar a vida. Jesus diz aqui que ninguém toma a vida dele, ninguém poderia tomar a vida dele, mas ele dava, ele iria dar, e estar muito próximo de dar, entregar a sua vida por amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora quero convidar os amados por uma situação aqui, muito interessante. Confesso que Deus falou muito comigo, e tenho certeza que vai falar com você também, porque essa palavra é poderosa, amém? Aleluia. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é do Senhor. E ela tem poder o suficiente para entrar como uma espada de dois gumes que entra na divisão da alma e do espírito. E traz o entendimento para nós. Por isso, tenha certeza que o Espírito Santo, não eu, não tenho nenhum poder de persuasão, nada disso, mas o Espírito Santo, ele com amor, ele já está passeando no meio da congregação, entrando nos lares, aonde for necessário, para que essa palavra entrando, ela faça o efeito poderoso de salvar, de curar, de transformar, de restaurar, aleluia, infinitamente mais do que possamos imaginar. Louvado seja Deus. No capítulo 17, no versículo 24, aleluia, Mateus 17, 24. Diz assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estárter. Toma-o e dá por mim e por ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus tremendo. Aqui estava muito próximo da Páscoa. Pela história, pelos relatos, esse tributo aqui era cobrado aproximadamente 2 semanas, meio mês antes da Páscoa. E era um tributo, um imposto, que era colocado sobre os judeus, que eles tinham que comparecer ali, todo homem, acima de 20 anos, ele precisava apresentar, nessa data, né, nessa época, uma dracma. Uma dracma em oferta para que ela pudesse ser depositada na casa do tesouro, e eles, no tempo oportuno, durante 3 vezes ali, durante o ano, eles retiravam e usavam essa oferta para festas cultuais. E uma dracma, interessante, que ela correspondia a um salário. Logo, uma didracma
correspondia a 2 salários. Mas era uma moeda específica que tinha essa relação de 2 salários. E podemos imaginar aqui que, como os judeus, eu já disse, né, uma inteligência dada por Deus, eles estabeleceram essa correlação para ficar algo para abranger todos, de uma forma geral. Porém, os sacerdotes eram isentos disso. Eles se baseavam lá em Levíticos capítulo 6, versículo 16, que diz que os sacerdotes, eles participariam de uma forma que o sacerdote e os seus filhos comeriam do restante das ofertas de cereais e ofertas demais, e eles participariam dessa forma, e eles eram isentos disso. Digamos aqui que quando essas pessoas questionaram a Pedro, Pedro não hesitou em dizer que Jesus, que era o seu mestre, que todos já conheciam o ministério de Jesus, existia um reconhecimento de quem era Jesus já na região. E essas pessoas questionaram, talvez mal intencionados, talvez não simplesmente pelo ato de dizer, e agora? Vamos cobrar esse imposto do mestre de Jesus ou não? Pedro soube responder que Jesus, sim, ele cumpria com esse imposto. Porque ele já estava há alguns anos com Jesus. Teoricamente, ali deveria ser a 3ª Páscoa, já que Jesus estaria junto com Pedro. Ele já sabia que Jesus ia lá e entregava esse imposto. Mas aí, aprove a Jesus que esse último tributo a ser pago ali fosse de uma forma diferente, que abriria o entendimento de Pedro, o meu e o seu também. Porque isso está relatado na palavra de Deus com um propósito de alcançar a minha e a sua vida, para que nós venhamos a ter também o entendimento de certas coisas. Muitas vezes fazemos as coisas que são impostas a nós. Hoje é imposto a nós sobre qualquer maneira que devemos usar a máscara, devemos cumprir os protocolos de segurança, e se não cumprirmos, seremos punidos por isso. E não adianta você dizer que você é alguém, que você é um agente de saúde, que você entende diferente, que você não concorda com isso. Isso é algo imposto a você, a mim. E nós temos que cumprir. E Jesus, na oportunidade, teve a oportunidade de dizer para Pedro, e para mim e para você também, que nós podemos fazer de uma forma que não negamos quem somos, não negamos a nossa fé, e podemos agradar a Deus. Olha que interessante, como agradar a Deus e de repente mostrar para Deus que eu tenho fé. Eu tenho fé para não usar uma máscara, para não usar nada do protocolo, e eu tenho fé o suficiente para não me contaminar. Talvez você possa ter isso com você e diante de Deus justificar isso. Mas isso não te isenta de repente, levar uma multa, de repente ser preso, de repente um monte de coisa, porque é algo imposto sobre nós e temos que cumprir. Não podemos misturar as coisas, não podemos deixar de fazer as coisas que são impostas a nós, e que se nós não cumprirmos, estaremos escandalizando, justificando como algo que nós fazemos por fé. Tá, Deus entende a sua fé, Deus entende quem você é, Ele sabe que você acredita nele. Tanto é que Jesus, quando chega para Pedro, ele já se antecipa. Ele sabe que Pedro saiu ali daquela situação revoltado, questionando. Puxa, mas é verdade, né? Diz que o sacerdote, que é alguém ali importante no templo, tudo, importante.
Mas ele não é mais importante que Jesus. E por que Jesus tem que pagar o tributo e o sacerdote não? Se ele mesmo, nós sabemos, eu reconheço Jesus como sumo sacerdote. Alguém, o Filho de Deus. Como é que pode eu, sabendo que é o Filho de Deus, eu concordar com que ele venha pagar um tributo dentro da casa dele mesmo? Tudo é para ele, tudo é dele. E ele vai se condicionar a isso, se humilhar dessa maneira, se tornando menor do que um sacerdote. E Jesus se antecipa a Pedro, assim como está se antecipando a mim e a você também, para dizer para você qual é o seu entendimento sobre isso. Não estou impondo nada, Jesus não está impondo, não chega para Pedro e impõe uma situação. Ô Pedro, o que está acontecendo aí? Por que você está bolado aí com esse negócio? Não, Pedro, vem cá. Vamos conversar, Pedro. Percebi que você está nervoso hoje. Alguns entendem assim, que Jesus chega dessa maneira. Filho, você está nervoso hoje, vamos conversar? Vamos fazer o seguinte, um amigo, como um amigo que chega para você e fala assim, eu percebi que você está com um problema. Vamos conversar? Vem aqui em casa, ou eu vou na sua casa. A gente vai conversar, a gente vai comer uma pizza junto hoje e eu pago a pizza. E Jesus falou assim para Pedro, assim, ó, posso brincar, né, amados? Jesus falou assim para Pedro, Pedro, entra aí, fica tranquilo aqui, que hoje quem paga o imposto sou eu. Você está bolado com esse negócio do imposto, Pedro? Vieram te cobrar, é chato quando vem cobrar a gente, né? Mas não esquenta a cabeça não, Pedro. Eu vou pagar seu imposto hoje. Mas não vai sair de graça não, porque imposto é algo estabelecido, no caso desse imposto aqui, era um salário, referente a um trabalho de um trabalhador, ele recebia no dia. Então é o seguinte, Pedro, eu vou perguntar para você, o que você acha justo? Você acha justo, de repente, o que acontece hoje no mundo, aí, os reis da terra, né, vamos colocar na terra, eles cobram os impostos, e dos alheios, dos estranhos ou dos seus filhos? Não, eles cobram dos estranhos, dos seus filhos não, né? Não, legal. De certa forma, abrindo o entendimento de Pedro, o meu e o seu, e no templo, não, cobram os sacerdotes, né, não cobram dos seus filhos, né? Mas foi algo estabelecido que os que são de fora, os que não são filhos de sacerdotes, são cobrados. Aí passa um filme na cabeça de Pedro, como talvez passe na minha e na sua também. Espera aí. Que falta de reconhecimento, então. Então, de certa forma, falando na terra, está acontecendo praticamente a mesma coisa ali dentro da igreja, dentro do templo. Né? Amado, só um parênteses aqui, tá? Ninguém está falando, eu não estou falando de dízimo e oferta, é outra coisa, outro assunto, tá? Então, é outro assunto que Deus estabeleceu, dízimos e ofertas, é algo estabelecido por Deus, não é um mecanismo, né, estabelecido por homens, nem para fazer festas, nada disso. Então, um assunto diferente. Estamos falando do imposto que era, naquela época, imposto aos judeus, a todo judeu da região, como algo como a gente passa hoje em dia aqui, como um imposto único, por exemplo, alguns países têm isso, né, para estabelecer algumas datas importantes aí, alguns eventos. E Pedro diz prontamente que ele entende que, assim como é os reis da terra, também aquele imposto ali, abre o entendimento dele que acontece muito parecido. E Jesus sabia que Pedro tinha esse questionamento de por que cobrava do mestre, por que cobraria dele.
E se ele tinha essa obrigação de fazer isso, e como Jesus era muito verdadeiro, muito transparente, né, ele não poderia fazer isso obrigado. Ninguém poderia obrigar Jesus a fazer nada. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir de uma forma que abrisse o entendimento das pessoas, para as pessoas fazerem isso com alegria. Mas Pedro não estava fazendo isso com alegria. Muitos não estavam fazendo isso com alegria. Mas Jesus trouxe uma condição espiritual para que ele pudesse fazer isso com alegria também. E nessa conversa de Jesus com Pedro, Pedro conseguiu entender que como as coisas funcionavam e que Jesus não discordava dele também. A forma que ele pensava estava certa. Mas Jesus demonstrou para Pedro que, embora ele não fosse obrigado a fazer aquilo, Jesus não tinha essa obrigação de fazer aquilo, mas ele também não poderia ser impedido de fazer. Pedro, é o seguinte, não sou obrigado a fazer isso realmente, você entendeu bem isso aí, puxa, eu sou filho de Deus, você entende isso, você é meu amigo, você está próximo, você tem esse entendimento. O que você precisa é entender que eu tenho essa condição de escolher em fazer por amor. Não vou fazer por obrigação, poderia não fazer por obrigação, mas faço por amor. Da mesma maneira que quando somos questionados pelo mundo, olha, você leva os seus dízimos, as suas ofertas, isso é um absurdo, não deveria ser assim, por isso, por aquilo outro, tudo. E você simplesmente, se você deixar se envolver com isso, você vai acabar se convencendo que você está fazendo alguma coisa imposto, quando não é uma verdade. Não é imposto a nós fazer dessa maneira. Mas nós fazemos com alegria. Nós vemos e entendemos que é uma oportunidade de participar. É uma oportunidade de abençoar, muitas vezes, a vida do meu irmão. É uma oportunidade de manter um local que eu gosto, que eu amo, que eu me encontro com meus irmãos para cultuar a Deus de uma forma maravilhosa, e eu tenho uma obrigação que não é uma obrigação imposta, mas é algo que eu tenho dentro do meu coração, que me impulsiona a participar daquilo com alegria. E de repente, eu me coloco numa situação dessa, de repente, uma vez por ano aqui, eu desejo no meu coração a fazer uma oferta ali de coração. Algo que eu coloquei no meu coração e eu quero fazer. Ninguém vai te impedir isso. Aqui não existe mais isso no Novo Testamento. Ninguém vai te impedir de dar uma oferta de coração, algo que você queira muito fazer aquilo. E você não tem dúvidas que Deus vai receber de bom grado. Olha aqui algo uma relação aqui. Imaginamos aqui, ó, eu quero profetizar isso na sua vida, o seu próximo salário, R$15.000. Alguém toma posse aqui? Amém? Me desculpa quem ganha mais que isso, né? Mas multiplica por 10 então, tá? Só para a gente ter uma... Mas de repente você, R$15.000, você coloca no seu coração que de repente você vai dar uma oferta relacionada a isso. Você faz um voto com Deus. Senhor, eu quero fazer um voto com o Senhor. Posso fazer isso? Claro que pode. Ah, mas é que na minha igreja ela não tem isso. Não tem esse negócio de colher naquela data para fazer isso. Você é livre para fazer da forma que você quiser. Eu quero ser grato a Deus, eu ganho R$15.000 aqui e eu quero fazer um voto parecido com esse aqui. Amém. Se formos comparar 30 dias aqui, fazendo uma conta rápida aí, seria R$500 o dia. Uma dracma, naquela época, era correspondente ali a uma ovelha. Era mais ou menos o preço de uma ovelha.
Então, para eles, era estabelecido que 2 dracmas seria o preço de 2 ovelhas que era estabelecido ali. Exatamente. Imaginamos aqui que nessa situação aqui de 15 mil reais, 30 dias, 500 reais por dia, R$1.000. Uma oferta de R$1.000. Uma ovelha hoje em dia aqui para a gente, né? Ela custa, aí você vai entrar num leilão, alguma coisa para comprar ovelhas, né, que eu pesquisei, não fui comprar ovelhas, mas só para pesquisar. Ela custa de R$350 até R$10.000 uma ovelha. Depende muito da ovelha. Então, para nós aqui, amados, de repente, puxa vida, 2 ovelhas para mim aqui seriam R$1.000. Se é isso que eu posso, é o voto que eu fiz com Deus, Deus vai receber esse voto com muita alegria, porque Ele sonda o seu coração, o meu coração, e Ele sabe que é sincero. E você estabeleceu algo palpável ali. Agora, quando fazemos votos com Deus, de repente, eu quero dar o melhor para Deus. Aí você sabe que ali, de repente, a correlação é de R$350. Então eu só vou dar 700. Mas aqui imaginando que uma ovelha, né, a mais simplesinha de todas, ela custa 350. Se você tem condições de dar uma de 500 e você dá uma de 350, é simples imaginar que você não está dando o melhor. Você está dando uma oferta. Deus vai receber, mas Deus sabe. Se nós sabemos disso, dirá Deus. Que você tinha condições e você deu algo para cumprir algum propósito, mas você poderia dar a mais. Então, imaginem só, amados, aonde eu quero chegar com isso? Nós temos liberdade de dar o melhor, o máximo possível para Deus, e muitas vezes nós não fazemos isso. Por quê? Quando vemos alguma coisa que é imposta a nós, nós queremos cumprir o que é imposto. Mas quando temos liberdade, muitas vezes não fazemos bom uso dessa liberdade. Fazemos de qualquer maneira para cumprir. Mas com Deus não é assim. Então temos que tomar muito cuidado com os votos que fazemos para Deus, para nós não tentarmos enganar a nós mesmos, porque a Deus nós não vamos enganar. Então existe assim uma liberdade, olha que maravilhoso, temos a liberdade, né? Mas quando formos fazer as coisas, façamos com entendimento, para não fazer de qualquer maneira, amém? Só esse adendo, para não fazer de qualquer maneira, para não misturar o que é imposto com o que tem liberdade para fazer de uma forma que agrade a Deus. É por isso que Abel e Caim fizeram de forma diferente. Caim, ele se sentiu na obrigação de fazer algo para Deus, mas fez de qualquer jeito. Ele tinha condições de fazer melhor do que fez? Tinha. Muitas condições. Tinha como fazer muito melhor. E não fez porque não quis. Não é porque não tinha condições. Aquela viúva, que a palavra de Deus diz que colocou 2 moedinhas lá, eu não sei o valor dessas moedinhas. Aqui nós estamos falando de uma correlação de, se fosse 1 dracma, tinha colocado R$500, vai. Se fosse 2 dracmas, uma de dracma, seriam R$1.000. Aí Pedro recebe essas palavras de Deus, do Senhor, e ele ficou com aquilo na cabeça, e o entendimento dele foi aberto, mas o Senhor precisava continuar falando com Pedro. E o Senhor, na magnitude da ciência dele, da sabedoria dele, ele fala para Pedro, Pedro, agora você vai pegar a sua varinha, vai lá no mar, joga o anzol, e o primeiro peixe que chegar, esse você vai abrir a boca dele e vai ter vai ter um estáter.
O que era um estáter? O estáter equivalia a 2 dracmas. Ou seja, era oferta para 2 pessoas. Os judeus tinham esse costume também, de juntarem ali parentes ou amigos, e irem juntos para esse momento da oferta, e juntos depositarem um tributo só, que era o pagamento para os 2. Olha que tremendo isso. A gente até faz isso aqui em família, né, apóstolo? Que gostoso você vir, né? E nós teremos, em nome de Jesus, muito em breve, esse momento glorioso de virmos até o altar novamente, junto com a família ali, e dizer assim, olha, Senhor, aqui não é um imposto, é algo de coração, algo com amor, algo que eu reconheço, Senhor, que eu sou um participante do seu reino, e eu com obediência, eu, Senhor, com alegria estou depositando essa oferta, junto com a minha família, junto com meus amigos, junto com meus irmãos, estamos juntos aqui, Senhor, para cumprir isso que não foi imposto a nós, mas foi proposto a nós, como uma oferta agradável a Deus, que agrada a Deus, que traz alegria no coração de Deus em ver a família unida, em ver os filhos unidos, na casa de Deus, operando de uma forma maravilhosa, sentindo a presença de Deus, a alegria do Espírito Santo, em meio a louvores. Isso ninguém vai tirar da gente, amados, porque está aqui dentro. Temos liberdade de ter a intimidade com o Senhor, de saber que Ele está se sentindo bem com as coisas que nós fazemos. Isso é tremendo, essa liberdade. E Pedro foi, como talvez eu, você, às vezes precisamos de um tempo sozinho, para Deus continuar falando conosco. Já conheci a palavra, já li a palavra, o Senhor já falou comigo, mas eu preciso estar um pouco sozinho ali, para Deus realmente testificar tudo aquilo no meu entendimento, para que eu possa entender melhor. E esse tempo não foi determinado. O tempo que Deus, que o Senhor, que Jesus passou para Pedro ir buscar esse peixe, não foi determinado, nem a palavra de Deus diz quanto tempo durou. Mas você pode ter certeza que Pedro, durante toda a trajetória dele, que ele era pescador, e assim como foi falado aqui em outra ministração recente, pastor Maxwell, tremendamente usado por Deus, puxa vida, como é interessante, como é importante esse particular. Você não está sozinho. Pedro continuava com o Senhor não tinha ido com ele, mas o Senhor estava ao lado dele, o Espírito Santo estava ali, consolando a Pedro, o Espírito Santo estava ali, convencendo a Pedro daquelas coisas que ele precisava entender. Como é gostoso isso, você olhar assim e falar assim, puxa vida, eu não estou sozinho. Quem olha aqui pensa que eu estou sozinho, mas não estou sozinho. O Senhor está comigo aqui. Eu não sei o tempo que Pedro ficou com aquela varinha ali, na expectativa de vir o primeiro peixe. Eu não sei quanto tempo foi você está aí com a sua varinha colocada ali no mar, esperando uma resposta, esperando uma solução. Mas Deus sabe o tempo certo para você ter um entendimento, para você desfrutar daquilo que Ele tem que trazer para você. Que maravilha nós estarmos atentos e vendo que o Senhor já está começando a movimentar as coisas. Como o apóstolo disse, puxa, já está abrindo as coisas, já estão permitindo. E nós temos que ter a nossa fé, nós temos que criar essa oportunidade para dizer assim, olha, eu posso fazer algo que não é proibido. Eu posso estar na igreja lá, não é proibido. Eu posso estar do lado do meu irmão ali, é 1 metro, é 2, mas eu posso estar ali, eu posso olhar para ele, dar um joia, eu olho para o rosto dele ali, a máscara de repente está tampando, mas eu sei que tem um sorriso ali. Eu sei que tem uma voz profética ali. Eu sei que tem alguém que está olhando para mim e está desejando bênçãos para mim. Eu sei que tem alguém ali que quando chegar em casa, de repente o telefone vai tocar e vai perguntar assim, puxa, eu vi você lá, hein? Eu queria tanto conversar com você ali, mas para não escandalizar, eu preferi, falar com você agora.
Mas que bom que a gente tem essa tecnologia, a gente pode se olhar e pode se falar bastante, a gente pode ficar até a noite inteira, o dia inteiro conversando pelo celular. Hoje em dia tem até, né, chamada de vídeo ali, ó, a gente olhar, mas isso não pode ser o suficiente para nos afastar, para falar, eu não preciso mais ver o meu irmão, eu não preciso mais ir para a igreja. Aonde está aquela sensação, amados, de estar agradando a Deus? Isso de estar próximo, de estar presente, isso do templo, da congregação, da casa do Senhor, isso agrada a Deus. Você não estará fazendo um sacrifício para agradar o seu apóstolo, o seu pastor. Não é nada disso, amados. Algo importante para mim e para você. Teve o tempo de ficarmos isolados, de ficarmos aprisionados, como Pedro, os discípulos tiveram ali depois da morte de Jesus ali, de ficar acuados, até que se cumprisse algumas coisas, para que o plano de Deus viesse a fazer parte da vida deles. Teve aquele momento, mas o momento passou e a gente tem que avançar. Não dá mais para ficar parado, esperando as autoridades tudo declarar algo que nós já temos a liberdade. Nós já temos essa liberdade, amados. Você não é mais obrigado a ficar longe do seu irmão. Você não é obrigado mais a ficar ali na sua casa com medo, aterrorizado. Você pode praticar sim a sua fé. 4 meses, mais de 4 meses já se passaram e nós estamos aqui, glórias a Deus. Algumas pessoas se partiram. Algumas pessoas não estão mais conosco. Isso é muito dolorido. Mas isso não é motivo para nós acusarmos a Deus disso. Algumas pessoas estão em luto, inclusive nós estamos, muitas pessoas, algumas pessoas partiram, mas não é momento de nós revoltarmos contra Deus, dizer que temos motivos para não ir até a casa do Senhor, dizemos que não temos motivos mais para ter um particular com Deus ali, uma pescaria com o Senhor. Nada disso é motivo. E Pedro, assentado ali, eu posso imaginar, pensando, puxa vida, o que vai ser da minha vida sem Jesus? Porque Jesus já tinha anunciado, tinha acabado de anunciar que ele iria ser entregue. O que vai ser da minha vida sem esse homem? O que vai ser da minha vida sem esse Deus? Eu terei até motivos para apagar isso da minha vida, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir esquecer as palavras dele. Eu não vou conseguir esquecer os milagres dele. Eu não vou conseguir esquecer do amor que ele sempre teve por mim. Eu não vou conseguir esquecer isso. E agora estou aqui, com uma responsabilidade, algo que eu estou resolvendo. Pedro estava ali trabalhando. Não foi de graça não, como muitas vezes queremos que o Senhor resolva a nossa situação de graça, sem fazermos nenhum esforço. Não era de graça não, ele estava ali trabalhando duramente. Eu imagino na mente de Pedro, as tantas pescarias que ele esteve sozinho, que ele achou que estava sozinho, e que foram frustradas, e que não pegou nenhum peixe. Não foi por falta de trabalhar não. Ele merecia o salário diário dele, merecia. Mas aquele dia, aquela noite, ele não teve, porque não pegou nada. Mas ele tinha também lembranças daquele dia que ele teve uma oportunidade divina, quando o mestre disse, joga do outro lado do barco a rede, e aquela pesca fantástica, talvez resolveu a maioria, se não todos os problemas financeiros dele. Foi uma festa, foi uma alegria, mas não dá para apagar os momentos ruins, e não dava para também atribuir que os momentos dele seriam por toda a vida
bons. Ele entendeu, como eu e você também temos que entender, que existem momentos bons e existem momentos não tão bons. Mas nós temos que ter no nosso entendimento aberto que Jesus estará em todos os momentos conosco. E o nome dele tem que ser glorificado em todos os momentos. Em todos os momentos, amados, temos que glorificar a esse Deus. Aleluia! Isso é algo que faz parte de nós, isso faz falta para nós. Quando somos impedidos ou entendemos que somos impedidos de fazer isso, nós nos entristecemos, o nosso ser começa a definhar, nós começamos a cair numa situação do que o mundo chama de depressão. Uma situação que você pergunta e não tem respostas. Mas nós temos respostas sim, porque nós temos um Deus que nos ouve. Um Deus que quer nos ouvir, um Deus que nos assiste. E depois de algum tempo, pensando, meditando, lembrando, ele teve aquele particular com Deus, como eu e você também temos muitos particulares ali com Deus. Deus fala muito conosco, né? O inimigo até tenta colocar os problemas na nossa mente, dardos inflamados ali, mas o Espírito Santo está ali, guerreando por nós, nos defendendo e fazendo a gente lembrar dos momentos bons e daqueles momentos ruins que nós sobrevivemos, que nós vencemos. Aleluia! E de repente, aquele anzol, a varinha daquela fisgada, chegou o momento. Imagina no coração de Pedro, aquilo que de repente a gente lê, muitas vezes a palavra de Deus aqui nessa passagem diz assim, algo simples. Mas será que era algo tão simples assim? De repente na boca de um peixe vir um starter ali, que era algo específico para 2 pessoas, era algo específico, um valor considerável, porque a gente está falando aqui de repente, R$2.000, um exemplo aqui. Pedro estava na expectativa que aquilo ia acontecer, ele acreditava que ia acontecer, porque o mestre tinha falado para ele, o Senhor tinha falado para ele. Mas nós sabemos que não é nada fácil, não. Nós recebemos as palavras de Deus, as promessas de Deus, e quando temos o intervalo entre receber a promessa e o cumprimento da promessa, aí é onde a gente tem que receber o entendimento. O entendimento para que a nossa fé prevaleça, para que nós não venhamos a desistir. Porque se Pedro, durante algum momento ali, ele desistisse, ele ia chegar lá diante de Jesus e ia falar assim, Senhor, eu fiquei 2 horas, não veio nada, eu vim embora. Eu fiquei 3 horas, não apareceu peixe nenhum, eu vim embora. Eu fiquei o dia inteiro, anoiteceu e não apareceu, eu vim embora. Pedro foi resistente. Eu tenho certeza que o inimigo tentou usar aquele momento para bombardear a mente de Pedro, para fazer ele desistir, como muitas vezes quer fazer conosco, quer nos fazer desistir das promessas de Deus. Mas temos que ser fortes, temos que acreditar, é esse o momento de acreditar que verdadeiramente vai se cumprir aquilo que Deus estabeleceu em nossas vidas. Chega de sermos instáveis, chega de pedirmos oportunidades ao Senhor e na hora do intervalo a gente desiste. Quantas pessoas que de repente acham que têm motivos para desistir de continuar a ser cristão. De repente o inimigo convence que você não precisa mais da comunhão com seu irmão, que você não precisa mais cumprir aqueles protocolos que você cumpria antes, você não precisa mais, você tem motivo para não cumprir. Mas nesta manhã, o Senhor quer dizer para mim e para você, nós temos motivo para acreditar, que temos a oportunidade de ir contra todos os paradigmas e agradar a Deus de uma maneira que não seja imposta.
Não precisamos de imposição para agradar a Deus, para cumprir algo. Somente ao cumprir, então Deus tem a obrigação de receber isso como algo que eu cumpri. Eu sou um cumpridor das regras, das normas. É diferente de sermos um adorador de Deus. De você adorar ao Senhor, com aquilo que você tem, com a sua fé, com a sua determinação. E amados, quando Pedro pegou aquele peixe, ele sabia que o momento dele tinha chegado. Ele sabia que a oportunidade que ele tanto lutou, aquele salário que ele ia receber ali naquele momento, era algo muito especial. Era um salário diferente. Seria muito maior do que aquela pesca milagrosa que ele, rendeu muito dinheiro para ele. Porque era algo que Deus chamou ele no particular. O Senhor quer chamar a mim e a você, num particular, para dizer, chega de imposição sobre você mesmo, impostas por você mesmo. Você não precisa ser penalizado por uma imposição que você está criando para você mesmo. E Pedro, quando pega aquele peixe e abre a boca, está lá, aquele estáter. Exatamente da forma que Deus falou. Exatamente da forma que o Senhor descreveu para ele que seria. Não imagine que a promessa de Deus que vai se cumprir na sua vida vai ser diferente do que Deus falou. Ela pode sim surpreender você, mas aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Da forma que Ele sonhou para mim e para você. Imagina a alegria de Pedro ao pegar aquele estáter, ele levar até Jesus e chegar lá e dizer assim, Senhor, agora eu entendo que ninguém pode impor nada para o Senhor, mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão justo, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor faz isso por mim. E aquelas palavras que foram duras para mim, lá em João 10, lá como foi para a multidão, que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor daria a sua vida. Agora eu entendo. E eu quero, Senhor, aleluia, participar desse momento da sua entrega. Era uma promessa, mais uma promessa de Deus. E Pedro foi juntamente com o Senhor entregar aquele imposto, aquilo que era imposto. De repente todos olhavam ali e falavam assim, olha, diz tantas coisas, diz que é filho de Deus, mas está ali, pagando imposto. Se fosse tudo isso, não estava pagando imposto. Como dizem muitas vezes para a gente, se fossem esses crentes, se fossem inteligentes, não estariam aí participando dessas coisas. Somos julgados, Jesus foi julgado. Mas ele não deixou se abater por isso. Ele não deixou as oportunidades que tinha de ensinar a mim e a você passarem, não. E ele nos ensinou que mesmo que não sejamos impostos a fazer algo, nós podemos fazer para agradar a Deus. E agradaremos a Deus. E não escandalizaremos, não. Não escandalizaremos as pessoas se há algo imposto a nós, vamos fazer sim, mas vamos fazer tudo o que fizerdes, faça como se fosse para Deus, para agradar a Ele. E eu posso imaginar quão gostoso foi Pedro, juntamente com Jesus, ir até lá. E Pedro ainda teve muitas coisas para aprender. Inclusive aquele momento da crucificação de Jesus, como já foi dito. Deveria haver uma expectativa de Pedro, alguma coisa a mais. Mas Pedro perdeu essa oportunidade. Mas o Senhor novamente apareceu para Pedro e deu uma nova oportunidade depois para ele. Como dá para mim e para você também.
Não venhamos a nos punir, porque durante algum momento o nosso entendimento não foi o suficiente para entendermos e para cumprirmos e participarmos das coisas do Senhor, porque Ele cria uma nova oportunidade para mim e para você. Para nós termos esse entendimento e sermos participantes da sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar aqui, amados, só vou ler João 10, versículo 22. João 10, 22. A seguir diz assim: E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já venho-lhe dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Ninguém pode frustrar os seus planos, ó Pai. Plano de salvação para o seu povo. Plano de salvação para a humanidade, Senhor. Aleluia! Que tremendos! Aleluia! Temos que saber isso. Nós só precisamos saber isso. Jesus e o Pai são um. E eles, de comum acordo, nos recebem de braços abertos. Eles têm cuidado de nós. Você não está sozinho. Você não permita que nada imponha para você estar cativo pelo inimigo, ter tirado a sua liberdade de adorar a Deus. Adore a Deus com o entendimento que Ele tem preparado para você. Não deixe as pessoas persuadirem você com palavras persuasivas, com palavras que te trazem o terror, que te tragam uma condição de estar abatido, de estar entristecido. O Senhor vai providenciar o que for necessário para que você possa cumprir aquilo que Ele sonhou para você, aquilo que Ele prometeu para você. E não há nada nesse mundo que possa retirar a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas temos que estar atentos. Temos que estar atentos à voz de Deus. Porque é a voz de Deus que nos traz o consolo. É a voz de Deus que nos traz o entendimento. É a voz de Deus que vai trazer para mim e para você a revelação da vontade dEle para nós. Aleluia. Venhamos a fazer a vontade de Deus. Fique em pé em nome de Jesus, amados. Um breve momento. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, como sacerdote do Senhor, ó Pai, eu quero declarar juntamente com meus irmãos, que não existe ninguém, nada que seja maior do que Deus, maior do que o Pai. E o Senhor diz aqui, nós lemos aqui, ó Pai, nós nos agradamos disso, em saber, aleluia, mais uma vez, em nosso entendimento, que o Senhor e o Pai e o Espírito Santo são um. Aleluia. E nós somos bem-vindos no seu reino, ó Pai. Isso para nós é uma glória, ó Pai. Isso para nós, Senhor, aleluia, é uma condição espiritual além do que possamos imaginar. Ah, Senhor, obrigado, ó Pai, por ter cuidado de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração e muitos de nós estamos, Senhor, de certa forma tristes por aqueles que foram acometidos.
você.